Eu tô há 3, no máximo 4 meses, né? Então eu queria explorar mais esse pilar do mãe de gêmeos. Como é que foi para você? Eu tive que me reorganizar aqui. Então, era mãe. Então, muitas das vezes, quem é, né, da comunidade, enfim, do PRH da CRH, já me viam com os meninos aqui no braço. Eu tava aqui nos plantões, na live, no café, com os meninos no braço, entendeu? A gente tem que seguir. E as 2 primeiras vagas da área comercial que eu consegui, né, deixar quente e vir para o contato humano aqui com a RH, as 2 deram certo. Foi na área comercial. Há muitos anos eu estava querendo fazer essa transição, tentei outras vezes. Eu sabia onde eu estava, sabia onde eu queria chegar, mas não tinha como. E aí, aqui, quando eu comecei a fazer o PRH e entendi tudo, comecei a aplicar as técnicas, aí sim eu entendi, cheguei lá. Olá, está começando mais um podcast dos Dedicados Especialistas, uma conversa com alunos e alunas do PRH que conseguiram emprego com as técnicas e o método que eu ensino por aqui. Tudo bem, Thay? Oiê, tudo bem, e você, Henrique? Tudo ótimo. Thay, você conseguiu emprego com as técnicas e o método do PRH? Sim, eu consegui um emprego depois de 2 meses. Depois de 2 meses de uma análise de carreira, eu consegui a vaga ideal. Ah, que maravilha! E a vaga ideal foi em qual área? Para deixar claro para todo mundo. Foi na área comercial. Há muitos anos eu estava querendo fazer essa transição, tentei outras vezes. Eu sabia onde eu estava, sabia onde eu queria chegar, mas não tinha como. E aí, aqui, quando eu comecei a fazer o PRH e entendi tudo, comecei a aplicar as técnicas, aí sim eu entendi, cheguei lá. Que coisa boa. Ô, Thay, uma curiosidade. Quando você me conheceu, você já tinha a mentalidade do comercial ou você estava com a mentalidade de outra vaga? Lá na época do YouTube, enfim. Não, quando eu te conheci, eu já queria ir para a área comercial, mas como eu falei, né, eu não sabia como chegar lá. Eu tinha muita vontade de trabalhar na área comercial, sabia que eu tinha perfil para isso, mas eu não conseguia, porque eu já tinha muita experiência na área de produto. Então, as vagas que eu conseguia chegar até a parte de entrevistas eram as de produto mesmo, né? Eu não chegava em entrevista na área comercial, por mais que eu mandasse currículo, eu não era selecionada. Caramba, cara. E você me conheceu como? Foi pelo YouTube. Foi pelo YouTube. Você pesquisou algum vídeo específico e aí me achou? Não, na verdade foi pelo LinkedIn. Aí o primeiro impacto foi pelo LinkedIn, aí eu comecei a acompanhar pelo YouTube. Bom, no LinkedIn eu já estava há algum tempo, né? Eu já estava há algum tempo procurando emprego, e tudo que eu via ali de técnicas eu acabava aplicando para tentar chegar ali nas entrevistas. E aí eu vi um conteúdo seu que eu fiquei bem intrigada. Eu falei, como assim? Tudo que eu estou escutando até aqui, essa pessoa está falando que não pode fazer nada disso. Então, Eu tava seguindo o SSI do LinkedIn, esse cara é hater do SSI. Não sei se era isso, mas enfim. eu vou começar a entender do que ele está falando. Vou escutar, Que né, uma legal. live completa para entender quais são os motivos pelos quais ele está indo na contramão da maioria das pessoas ali do LinkedIn, né? Do que eu estava seguindo, né? Então foi por isso que me chamou muita atenção, porque era Que legal, muito. Thay. Era o oposto do que eu vinha acompanhando, de jogar currículo no chat GPT para otimizar para as ATS, publicar com frequência para poder, né, impactar as outras pessoas da minha rede, com comentários e publicações. Tinha a parte do SSI, não cheguei a cair nisso, mas eu ouvia muito sobre isso. E aí eu tava nessa pegada de assim, meu Deus, como é que eu faço, né? Eu tava com um currículo que de fato eu tava no Canva, né? Ele não tava, ele era de uma página, mas ele tava no Canva, então não tava passando. Eu já estava há uns 4 meses mais ou menos tentando, e eu não era nem chamada para as entrevistas, assim, a não ser que fosse uma entrevista de alguém que eu conhecia, que eu pedia uma indicação por network mesmo, mas direto por enviar o currículo sem conhecer ninguém e passar, eu não estava passando. Caramba, caramba. E vem cá, esse Canva, o currículo Canva que você estava utilizando, eram aqueles mais formatos mais criativos, que Era. tinha quebra de coluna. Caramba, Thay, olha isso. Aí quando viu o nosso formato feio pra caramba, preto e branco, deve ter tido um baque, né? Não, olha, por um lado, eu vou te falar que foi um alívio, porque o primeiro que veio nesse formato, assim, né, de 2 colunas, foi um amigo que fez, e eu não tenho acesso à ferramenta que ele fez. E eu também pedia sempre para ele ficar atualizando, então ficava aquela coisa chata, atualiza para mim, atualiza para mim.
Então, era chato, era incômodo pedir para ele. Ao passo que eu também não sabia mexer na ferramenta, eu falei, não, eu preciso dar um jeito que esse currículo ele tem que ser meu, né? E eu tenho que mexer e não vai dar. Então aí eu peguei e joguei todo ele no Canva. Aí depois que eu tinha jogado no Canva, você veio e me falou, não é assim. Eu falei, ixi, volta tudo. Que legal, Thay, que legal. Aí você então participou do nosso curso gratuito, né? Do Emprego 51 Dias, as 3 aulas que a gente faz. E você lembra, Thay? Eu sei que tem um pouquinho de tempo, mas você lembra qual foi o sentimento lá das 3 aulas do curso gratuito? Se o conteúdo já te ajudou, enfim. Ajudou. Cada aula que eu passava, eu anotava tudo, assim, tudo, loucamente, e aí tentava, já aplicava, e fiquei muito chateada porque eu teve aquele PhD, né, que você faz, aquele intensivão, e eu não consegui participar, porque foi um ensaio fotográfico dos meninos, dos meus filhos, então eu não consegui participar. Aí eu fiquei super chateada, eu falei, não, eu preciso ver depois, não consegui ver depois. Aí eu falei, não vai dar. Eu já tô seguindo, já é isso que eu acho, que eu acredito que vai dar certo, então eu vou comprar logo e vou entrar, porque tinha muito vídeo no YouTube, e aí eu me vi assim, claro que tem dicas muito, muito boas no YouTube, só que são muitos vídeos, e eu não ia ter tempo de assistir todos os vídeos para colocar em prática, para eu poder aplicar para as vagas. Eu falei, não, vamos logo entrar e tá tudo certo, eu parcelo esse negócio aqui, parcelei em todas as 1000 vezes que eu podia. Não, na verdade não, Rick, na verdade não, eu tinha ideia de parcelar, mas quando eu vi, eu falei, quer saber? Eu vou pegar esse desconto, porque tinha desconto para pagar no Pix. Aí eu ainda tinha uma reserva, que ainda dava para alguns meses, eu falei, não, eu vou pagar já, porque aí depois eu me viro. Então Caramba. paguei no Pix, e entrei de fato. Foi assim, Então você organizou. confiou mesmo, né? Para pagar no Pix, você foi assim, pô, acredito que o método funciona. E o que foi que eu fiz que fez você acreditar? Eu acho que para todo mundo, tá? Eu vou ser muito sincera aqui. O que para mim, eu confiei foi que você virou e falou assim, cara, se não der certo, você tem seu dinheiro de volta. Eu falei, bom, então tá bom. Eu vou aplicar esse negócio e não der certo, eu tenho de volta. E é isso. É isso. Mas deu Que certo. legal, Thay. Que bom, não, mas que bom. Deu E certo, hoje, de volta. e hoje você entende, né? É que a gente bota todos os pontos, né? Se você participar toda semana dos plantões ativamente, se você fizer todas as aulas e tal. E eu queria saber de você, hoje, com a garantia que a gente coloca lá, você acredita que realmente, se a pessoa fizer o passo a passo, ela consegue o emprego dela? Consegue com certeza. Assim, eu não tenho dúvidas, é que é diferente, né? Tem 2 perfis que a gente encontra na comunidade, né? De quem tá trabalhando e de quem não tá, né? Quem tá trabalhando e quer ou mudar fazer uma transição de carreira, ou porque quer uma outra empresa, ou porque quer mudar de estado, né? E quem não tá trabalhando. Para quem não está trabalhando, o nosso trabalho é estudar o PRH, se preparar para fazer uma entrevista. Então, é trabalhar para arrumar um trabalho, né? Esse é o nosso trabalho. Então, para quem de fato tem esse tempo livre para se dedicar e estudar e fazer o passo a passo, vale muito a pena aplicar e dá tempo. Dá tempo, você consegue dentro do proposto. Eu não consegui porque, né, eu tenho uma rotina bem sana aqui com os gêmeos, né? É mais difícil. Não, mas até na garantia que a gente coloca, a gente fala que o ponto nem é em 51 dias, né? A garantia é de 1 ano. Então, do dia ao período de acesso no treinamento, porque, para quem não sabe, 51 dias é homenagem para meu pai, que faleceu com 51 anos de idade, mas o grande objetivo é o emprego. Se for em 51 ou 2 meses, como foi o seu caso, né, 62 dias, pelo que a gente estava calculando, pô, o que importa é o emprego, né? O que importa é de fato você conseguir. Mas se a pessoa aplicar, participar de todos os plantões, fizer todas as aulas, é impossível que 1 ano a pessoa não consiga o emprego dela. Talvez ela não tenha aplicado o método, provavelmente. Que o emprego é assim, digamos assim, é sua meta, né? Mas não é o objetivo final, né? A minha meta era conseguir um emprego, mas não era meu objetivo final. E nesse meio tempo eu percebi que a minha meta era muito mais rica do que, de fato, só o emprego. Porque na parte teve autoconhecimento, tiveram outros conhecimentos que assim, eu nunca imaginei que eu ia ter. Hoje, a Thaís, que passa nas entrevistas e tudo mais, que conversa, eu me sinto muito mais confiante e tranquila e gosto de fazer entrevistas. Antes eu me sentia muito apreensiva, eu achava que eu ia sempre mal e que nunca dava certo. Hoje eu consigo passar numa entrevista de uma forma muito mais leve, curtindo mais o processo, sabendo que o não faz parte,
né? E esse não, ele Sim. é doloroso, sim, né? Ninguém gosta de receber esse não, mas ele vai construir esse ganho, né, do sim. Ele Total. vai te dar essa força para o sim. Total. E até você que é do comercial, né? Assim, eu mesmo, quando eu vou vender a CRH, por exemplo, o tanto de não que eu tomo dos alunos do próprio PRH, da comunidade do bem, mas faz parte do processo, a gente tem que ir calejando, aprendendo e começar a entender que quem está dizendo não para CRH, por exemplo, no meu caso, quem está perdendo é o outro. Vai começar a entender isso e falar assim, cara, quem entrar eu vou me dedicar 100% dentro da CRH e tal. E você, Thay, foi uma das pessoas que, mesmo estando desempregada, você entrou na CRH. O que foi que eu fiz ou falei que fez você entrar na CRH mesmo estando desempregada? Então, Rick, assim, na minha última experiência, o que eu tirei de aprendizado é que eu nunca mais ia ter uma carreira desorientada, assim. Que eu precisava tomar as rédeas da minha carreira e saber que, indiferente da empresa, o que eu quero, onde eu quero chegar, qual é o meu objetivo. Então, foi um momento, assim, para organizar a casinha, sabe? Organizar e entender quem é a Thaís, o que a Thaís busca, qual que é a minha área, de fato, de atuação que eu gosto, que eu vibro, entende? E de fato brigar por isso, sabe? Então, assim, Legal. apesar de estar desempregada, foi um momento de limpeza, digamos assim, né? Dessa organizar tudo, colocar tudo no seu devido lugar. Então, eu aproveitei muito para ficar com os meus filhos, aproveitei esse momento para estudar, para entender melhor quem é a Thaís depois da maternidade, porque a gente também muda muito com a maternidade. Então, foi um momento muito bom. Para mim, apesar de estar desempregada, eu investi em mim. Foi isso. Então, Que comprar o legal. PH foi investir em mim e na minha carreira de alguma forma. Estando empregada ou não, era investindo na Thaís. Foi assim que eu vi. Total. Total. Eu lembro quando você entrou na turma, que você reclamou assim, falou assim, um absurdo. Você acabei de comprar o PRH, aí você vai lá e vende a mentoria da CRH mais cara ainda. Eu falei, rapaz, essa mulher nunca vai entrar na nossa mentoria da CRH, nunca. Ficou criticando lá e tal. E aí depois você entrou na, Foi, na, foi isso na mesmo. CRH. Porque, E assim, eu falei, graças a Deus que você entrou, tá? Sério, eu dou graças a Deus porque você sabe que eu gosto muito de você, é genuíno isso, e enfim. Mas é muito louco, né? Como o mundo vira. mas é isso, é como eu comentei, o meu objetivo, claro, que era conseguir um emprego. O meu objetivo não, minha meta era conseguir um emprego, né? Mas o meu objetivo era maior, né? Esse objetivo maior era tomar as rédeas da minha carreira. Então, para mim, o plano de voo, né? O PRH e a CRH, eles são um plano de voo. É como você vai chegar aos seus objetivos, sabe? De fato te capacitar para chegar onde você quer. Então, eu contratei o PRH para conseguir o emprego, que era a minha primeira meta, e aí depois eu logo contratei o CRH, porque eu sabia que eu ia conseguir o meu emprego e que assim que eu conseguisse meu emprego, eu já tinha que ter um plano de desenvolvimento meu, né? Que eu não tinha que esperar um gestor ou um RH da empresa chegar para mim e falar: olha, o que você acha de fazer assim? Não, eu quero chegar lá e falar assim: ó, esse aqui é meu PDI, né? Esse é o PDI da Thaís, da profissional. Então, foi isso que me fez já comprar também a CRH. É que Que na hora, maravilha. a gente não faz, eu pelo menos, né? Não tinha esse discernimento do que era PRH e do que era CRH. Claro, claro. Então, Não, e tanto é que depois do seu feedback a gente mudou, né? E foi muito bom. Eu te agradeci muito por isso, porque assim, a gente parou de botar já no momento da compra das pessoas e botou depois, mudamos o processo comercial aqui dentro da empresa. Mas é muito legal, tá, você trazer esse ponto de, pô, eu sabia que mesmo estando desempregada, eu já ia conseguir o meu emprego e depois já ter o plano de desenvolvimento individual e ser dona da minha carreira, porque mostra a sua mentalidade, né? Na CRH a gente fala muito disso, de como que realmente são mentes brilhantes e que focam na sua carreira e tem uma mentalidade que é cultural ali, que é um pouco até, eu acho que, não sei se você percebe, mas o nível da CRH é diferente da galera que tá no PRH. O pessoal tem uma mentalidade mais de médio e longo prazo, né? Não só de curto prazo. exatamente, era isso que eu ia falar. É médio e longo prazo. É uma coisa que, assim, é para você trilhar durante o tempo, não é para você colher agora. Eu acho que uma palavra que define muito isso é constância e disciplina, né? Você tem que ter essa constância e uma disciplina todo dia um Total. pouquinho. Não precisa correr 10.000 km todo dia. Não, você só precisa correr o primeiro km, um por dia, você vai chegar lá.
entendeu? Então, Total. eu vejo muito isso. O PRH foi o começo e a CRH era para manter, né? Para Que manter e legal. de fato, quero isso. Não quero falar Ô, sobre Thay, essa parte da Black, mas eu tenho muito interesse, principalmente porque você sabe que eu tenho muito interesse em ser líder. Então, eu quero muito continuar podendo, que não só bom. mas com outras pessoas também. Ô, Thay, uma curiosidade. Tem muita gente que tá no PRH e fala assim, Rick, eu gostei da CRH, acho que vou entrar depois que eu conseguir emprego. Eu acho que a CRH não faz sentido para mim agora que estou buscando emprego, que estou desempregado. E aí eu queria saber, genuinamente assim, de você. Uhum. A CRH, de alguma forma, te ajudou para você conseguir esse emprego? Ajudou, assim, a base mesmo é o PRH, a gente sabe disso, para eu conseguir o emprego, né? Mas a CRH, como você falou, as pessoas que estão lá são pessoas que pensam de uma outra maneira. E é importante esse relacionamento com essas pessoas. Você começa a entender outros assuntos, começa a explorar outras coisas. Então, assim, é uma escola que, assim, não tem o que falar. O PRH não vai te entregar isso. E eu também sou uma pessoa muito curiosa, né? Então, todas as vezes que você chegava ali, isso é só para o pessoal da CRH. Eu falava, não, eu quero estar lá, eu quero saber. Não, eu não quero saber só o título, eu quero saber tudo, o conteúdo inteiro. E de fato, vale a pena. Vale muito a pena pelas pessoas, pelo conteúdo, por tudo. Por mais que você não esteja vivenciando aquilo, é uma coisa que você, com a sua bagagem, consegue ajudar quem está passando por alguns momentos e você também se vê ali, né? De tipo assim, um dia eu vou conseguir meu trabalho e um dia eu vou trazer uma dúvida aqui e essa galera super competente também vai me ajudar. Então você constrói esse relacionamento a longo prazo com pessoas que realmente têm um potencial incrível. E as análises te ajudaram? As análises de carreira? Sim, assim, foi o que mudou, né? Assim, o jogo, como eu falei, eu consegui a vaga depois de 2 meses da primeira análise que nós fizemos. Então, assim, a primeira análise você virou para mim e falou: tá, é isso, você já tem a faca e o queijo na mão, vamos mudar o olhar. Você tem histórias, as suas histórias são boas e você já tem histórias que mostram que você tem potencial para o comercial. Vamos mudar o olhar. E é isso. Então, antes de ir para a entrevista e conversar com as pessoas, eu arrumei a casinha. E aí eu fiz um processo de eu acreditar nas minhas histórias. Porque você só passa para o outro quando você acredita na sua história. Então, eu virava e falava assim, tá, mas eu já faço isso, mas eu já fazia assim. Então, mas nesse momento, o que eu fiz que eu poderia que eu contribuí com o comercial de uma forma direta ou indireta, que eu não tinha percebido. Então, aí eu reescrevi minhas histórias e sim, eu comecei a ter um pouco mais de repertório para ir para as entrevistas e conseguir passar essa minha mensagem, as minhas histórias mesmo. Legal, tá. Tá, uma curiosidade, nessa análise, se não me engano, tá? Depois você me corrige. Quando a gente conversou, a gente tinha comentado de tentar duas vagas ao mesmo tempo, né? Uma vaga de produto e uma vaga de comercial. Hoje que você é uma dedicada especialista, eu gosto de fazer essas entrevistas para realmente aprender com vocês, a experiência prática de vocês e tudo mais. Você acha que foi bom para você ficar com duas vagas ideais ao mesmo tempo? Foi mais difícil? O ideal seria focar somente na vaga do comercial? Com a análise hoje que você faz em relação a esse processo? Foi mais difícil. Foi mais difícil porque eu tive que reestruturar tudo, né? Assim, no LinkedIn, currículo, a minha cabeça, né? Tudo estava Sim. com viés de produto. E aí eu já estava muito tempo falava, gente, para, sabe? Dá aquela desgarrada disso, sabe? Se liberta um pouco disso e busca de fato o que você quer. Então eu fiz, né, entrevistas na área de produto enquanto eu de fato estava mudando ali tudo. E Tá. ficou essa dúvida na cabeça de algumas pessoas, tá? Mas você quer produto? Você quer comercial? Gente, olha só, o meu perfil é um perfil mais híbrido. Eu, como produto, eu vou olhar para o cliente, eu vou olhar com o viés de vamos conseguir melhorar, né? Não só a experiência, mas vamos conseguir entregar outros produtos, agregar mais valor para esse cliente ou não. Então, eu não quero mais essa coisa, eu sou produtor, eu sou comercial. Não, eu tô aqui pelo cliente, entendeu? Eu brigo pelo cliente dentro da empresa. Então, eu internalizei isso. Hoje eu vejo que foi difícil por isso, porque eu não quero mais escolher um lado. E as pessoas fazem muito com que você escolha um lado, né? Então, mostrar que você não tem um lado, são poucas as empresas que estão preparadas para isso. Eu, particularmente, também foquei mais em comercial.
depois que a gente conversou e eu arrumei a casinha, das 100 e poucas vagas que eu me candidatei, a maioria, se não 80% mais ou menos, era comercial. E o resto era produto. E eram vagas que eu falava assim, eu acho que eu gosto disso, porque tem coisas da área de produto que eu também não quero mais trabalhar, já tinha identificado que não era mais o meu foco. Então, eu também acabava não aplicando para essas vagas. E aí deu certo, assim, a primeira vez que eu ataquei com a planilha, eu ataquei só para vaga de produto, né, que o meu LinkedIn estava para isso também, o currículo também. Não deu certo, me frustrei bastante, mas eu acho que era porque dentro de mim eu já não queria mais, entendeu? E aí, quando a gente fez essa análise de carreira, que eu entendi que, não, é isso, vamos encarar, é agora mesmo, vamos parar de procrastinar isso aqui, vamos mudar de vez. Então, eu ajustei tudo, foquei nas vagas, e as 2 primeiras vagas da área comercial que eu consegui, né, deixar quente e vim para o contato humano aqui com a RH, as 2 deram certo. E eu tô muito Eita coisa boa! Que legal, tá? Que legal. Eu tava esperando, eu não lembro, tá? Mas meu sentimento aqui na análise eu falei assim, tá, vamos testar e tal. E depois, quando você virar dedicado especialista, você conta qual a sua análise desse processo, como é que foi. E é muito bom hoje poder entender um pouquinho mais de como é que foi essa sua jornada. E outra coisa da sua jornada, Thay, que tem muita gente que te conhece na comunidade com esse título, que é Thay é a mãe dos gêmeos. E aí eu queria saber de você, nesse processo, para você conseguir emprego, como é que foi esse processo de você conciliar a maternidade com a busca por emprego, você trazer isso nas entrevistas também, não sei se de alguma forma você mapeou isso como uma objeção e tentou quebrar essa objeção, então eu queria explorar mais esse pilar do mãe de gêmeos, como é que foi para você? Sim, esse pilar, assim, foi difícil, porque, enfim, eles tiraram férias, eu tinha um planejamento que deu totalmente errado, porque eu tive alguns imprevistos aqui, né, com babá e tudo mais, e aí eu tive que me reorganizar aqui, então era mãe, então muitas das vezes, quem é, né, da comunidade, enfim, do PRH da CRH, já me viam com os meninos aqui no braço, eu tava aqui nos plantões, na live, no Ricafé, com os meninos no braço. Colocava os meninos um do lado do outro no café, comia o meu, dava comida para eles. E era isso, entendeu? A gente tem que seguir. Pelo menos ouvindo, tudo bem, que eu não pede 100%, mas eu tô pegando alguma coisa, entendeu? Tem que pegar alguma coisa. Então, realmente, a vida da mãe já é muito difícil, porque nós temos, né, várias atribuições, mãe de gêmeos ainda é um pouco mais difícil, né, porque são 2. Mas, assim, no geral, o que eu mapeei das entrevistas, não tive objeções referente a isso, não tive nenhuma, mas percebi que algumas, assim, não falaram sobre, mas quando eu falei que eu tinha os gêmeos, né, no meu férias, no final do férias, eu falo que eu tô buscando, sim, uma melhor condição para mim, para minha família e principalmente para a educação dos meus gêmeos, né? Eu sempre falo que eu quero levar eles para Disney, que eu quero colocar eles no inglês desde agora. Eu tenho umas coisas assim, né? Então, de fato, eu estava buscando tudo muito por eles, né? Então, eu percebi que em alguns processos não foi uma objeção, mas quando eu entrei nessa mensagem, já ficou ali, tá bom, a gente entra em contato e tudo mais. E o retorno foi automático, e mesmo quando eu pedia um detalhamento do feedback, eles não davam. Então, pode ser que seja isso? Pode. Como pode ser que também não seja. Mas a gente sabe que, infelizmente, ainda para algumas pessoas, isso ainda é um problema, né? Sim, ainda é uma sim. pressão. Mas, assim, em muitos eu fui super abraçada, de falar assim, não, aqui a gente realmente tem cultura de priorizar as mães, a gente sabe como é difícil, fica tranquila, a gente consegue flexibilizar o horário, se você precisar buscar qualquer coisa. Então, muitas outras também me abraçaram e me demonstraram que é por estas que eu posso continuar brigando, assim, que ainda tem essa esperança para a mãe no mercado. Total, total. É legal você trazer isso, porque assim, tem muita mãe que provavelmente vai ouvir essa entrevista aqui também e para se inspirar aqui, e sendo bem maduro, assim, vão ter empresas que talvez coloquem isso como uma barreira, e vão ter empresas que não estão abertas para isso, né? Mas é a sua verdade, é a sua realidade, é por isso que você vai estar lutando, e trazer isso na entrevista fortalece o discurso quando você sabe contar essa história, né? Então acho que é muito bom para inspirar, e não só inspirar nessa questão do discurso, mas de dedicação. Pô, Sim. você ficava com 2 meninos no colo, no plantão de dúvidas, ouvindo, às vezes não conseguia perguntar, mas você tava lá para poder absorver com a dúvida da galera.
provavelmente, tá, você deve ter percebido que nesse processo seu de maternidade, fazer uma mentoria em grupo foi muito bom, né? Porque às vezes a dúvida do outro, você só escutando, já ajudava você nesse processo, né? Essencial, assim, às vezes eu não estava ainda naquele vídeo, naquela aula, mas a pessoa perguntava, eu já anotava, então quando eu chegava nessa aula, eu já falava, já sei, é por esse caminho. Então, assim, ajudava muito, muito mesmo, assim, é lógico que a mentoria individual, ela também é muito rica, com certeza, mas em grupo eu acho que também é muito rica, muito válida, e eu tô sempre ali atenta, mesmo depois, enfim, né, quando eu já tinha passado por alguns assuntos, que o pessoal perguntava sobre coisas ainda no início, né, digamos assim, da jornada, ainda assim eu prestava muita atenção e tinha coisas que eu pegava, porque é diferente, né, como eu até ia falar isso no momento que você estava falando, a pessoa não contratou, né, mas também tudo bem, então, mas é momento, porque é isso que a gente sempre fala, né, as pessoas têm momentos, como a Mel comentou na entrevista dela, né? Eu não contratei porque eu ia viajar e não ia dar tempo de me dedicar. Às vezes, naquele momento, a pessoa não está preparada para um PRH, para uma CRH, mas daqui a um tempo ela vai lembrar e falar: opa, agora é hora de contratar. Eu vendo, acho que não mudaria o meu momento de contratar PRH e CRH, contratei muito próximo. Talvez, mas por uma questão assim, vou conseguir meu emprego e aí eu entro. Mas eu acho que não por conta enfim, das relações que a gente criou, né, ali com as pessoas. Mas, voltando aqui a esse ponto, acho que é importante a gente sempre mostrar para as mães que tem gente que valoriza e que vê que quando você se torna mãe, você desenvolve habilidades, né, soft skills, que são muito importantes para o meio para o ambiente ali de trabalho, né? Então você tem mais organização, você consegue lidar com mais assuntos ao mesmo tempo, você tem essa responsabilidade. Então tem muita coisa ali que você não vai encontrar em outras pessoas que não são mães, entendeu? A maternidade, ela traz muito essa sobrecarga, essa coisa de ter que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, e de fato, essa responsabilidade de falar assim, gente, eu consigo ir até aqui, daqui em diante não consigo ir, então eu vou precisar de ajuda. Esse levantar a mão, nem sempre você tem essa maturidade. Então, quando você vem para a maternidade, você tem que ter, né? Principalmente com gêmeos. Gente, eu não consigo. É igual hoje, assim, eu tô aqui, tô gravando, eles estão aqui do lado, mas eu preciso de uma ajuda. Eu também peguei pé, mão, boca junto com eles, então ficou uma coisa louca. Então, a gente às vezes precisa pedir ajuda. E a Thaís de antes era muito difícil de pedir ajuda antes da maternidade. Colérica, né? Mais cabeça dura. Então tem tudo isso. Acho que a maternidade empodera ainda mais a mulher, traz cada vez mais essa profissional que ela de fato é. Apesar de que ela vai ter que se ausentar, vai ter suas particularidades, mas ainda assim ela fica muito mais madura e responsável, não só com a questão do pessoal, com a família, mas também com o trabalho. Isso também foi muito valorizado, tá? As pessoas, inclusive, tiveram pessoas que se sensibilizaram, se emocionaram com algumas coisas que eu falei em entrevista, porque, de fato, assim, infelizmente, ainda hoje é muito alta essa incidência de mulheres que são desligadas após o retorno da licença maternidade, né? Eu já sabia que existia uma possibilidade grande desse desligamento, e também sabia os motivos, e tá tudo bem, né? Às vezes algumas coisas acontecem para a gente mudar a rota, e que bom que isso aconteceu. Hoje eu vejo que isso foi muito bom para mim, porque eu pude passar mais tempo com os meus filhos, eu pude parar e conhecer vocês e fazer essa autoanálise e tomar as rédeas da minha vida profissional. E falar assim, não, tá, você não precisa ficar se desgastando por isso, entendeu? Às vezes a questão financeira não vale a pena. Não vale a pena. Vale muito mais a pena você se sentir realizada, sentir que de fato você está fazendo algo que você gosta, né? E não precisa mais disso, se desapega. Então, eu tô muito feliz, assim, de ter feito. Que bom, pai. Dói, né? Dói bastante. Mas é tudo um aprendizado. A gente tem que saber que toda família tem o seu aprendizado. E tem que estar aberto para isso. Assim, no início dói pra caramba, a gente não entende, mas depois a gente começa a entender algumas coisas, né? O que Deus tá preparando pra gente, porque realmente, quando eu fui desligado, talvez se eu não fosse desligado lá na minha empresa, talvez não, quase certeza, a empresa Ricarreira não existiria.
a gente não teria 187 dedicados especialistas, não teria ajudado tanta gente. Você não teria conhecido a gente se não tivesse passado por esse processo também. Então, no início é duro pra caramba, a gente fica sem renda, fica desesperado, mas tem um propósito maior, que a gente só vai saber depois quando a gente passa por essa situação. E aí, Thay, você já sabe que eu sempre gosto de fazer a pergunta para os dedicados especialistas de um grande acerto, um grande erro. Só que antes da gente chegar nessa parte final da entrevista, eu queria explorar só mais um ponto com você, se você topar, já que você foi da CRH, eu acompanhei toda essa jornada, eu acho que é legal compartilhar com as pessoas, que foi esse processo final ali da escolha da proposta. Você recebeu mais de uma proposta, não foi? E foi um processo ali que foi um pouco mais conturbado, enfim. Pode contar um pouquinho como é que foi esse finalzinho até você, de fato, escolher a proposta de emprego e o seu sim? Sim, então, como eu comentei, né, eu consegui evoluir com 2 vagas para a área comercial, que foram as minhas 2 primeiras, para esse contato mais quente. Assim, foi muito rápido mesmo. Na terça-feira eu conversei com o RH de uma proposta, na quinta-feira eu conversei com o gestor dessa mesma proposta. E na própria quinta-feira, com o gestor, eu já percebia que era eu, porque a ligação que nós tivemos ali foi muito boa, assim, e aí saí dali já, ele falou, ó, você tem mais uma, mas a gente vai se falando até no máximo amanhã. E de fato, na quinta-feira, eles já me pediram alguns documentos e tudo mais para olhar, e aí na sexta-feira ele me mandou uma mensagem no LinkedIn, que a gente já tinha, né, estabelecido a conexão ali, falando assim, aí, tá animada? Porque eu tô muito animado. Então, só de ter essa vibe, assim, de tipo, poxa, tem uma pessoa que tá ali, que tá nessa, tá tudo bem, vai dar tudo certo, acreditando, e eu passei a verdade, né, gente? Eu não tenho, de fato, experiência formal nessa área. O que eu tenho é experiências em apoio a essa área. Eu acredito muito que o meu perfil vai dar certo. Estou à disposição para aprender. Mas eu acho que ele acreditou tanto em mim, e assim, foi uma coisa tão, uma troca muito bacana. E aí, na segunda-feira, eu recebi a proposta deles, pedi um tempo para eu poder avaliar, porque durante todo o processo eu já tinha falado que eu também estava em outros processos, né? E aí o outro processo também andou. Na quinta-feira do outro processo, né? Na quinta-feira à noite, o gestor entrou em contato comigo. Na sexta-feira a gente conversou. E, assim, foi uma troca também muito bacana, muito legal. Outra coisa que ele saiu dali, eu falei, oh, que legal. Ele saiu dali e falou, não, calma. Porque eu falei para ele, eu tô com outra já na etapa de proposta, né? Ele, não, Você já tinha calma. aceitado essa outra proposta, a primeira? Eu sabia que ela ia chegar, porque na sexta-feira, quando ele falou, tá empolgada, ele já tinha me dado indícios de que ia chegar a proposta, ou na sexta ou na segunda. Então, para o outro, na conversa que eu tive com ele, eu falei: olha, já tá na fase de proposta e tudo mais. Ele: não, calma, não fecha nada. Eu vou olhar os outros que eu preciso olhar, é um protocolo, mas não fecha nada. Gatilho da escassez, a Thaís conseguiu. Gatilho mental neles. Aí ele falou: até no máximo terça-feira a gente vai fechar isso, calma. E tá bom. Aí na segunda-feira a gente falou, na terça-feira eu também fiz outros papos com outras pessoas, né, da equipe. E na segunda-feira chegou a proposta, né, a primeira proposta. E aí eu pedi 48 horas para eu poder finalizar, né, o outro processo e receber a proposta deles também para que eu tomasse uma decisão mais embasada, com mais segurança aqui do que do meu contexto, né? Infelizmente não deu certo, né? Por alguns motivos, acabou que atrasou um pouco aqui e ali. E eu falei, tudo bem, né? Eu vou esperar a proposta, mas eu vou dar, então, o ok, depois das 48 horas, conforme combinado, seguindo, né, a minha palavra. Então, na quarta-feira, eu confirmei com a primeira proposta, agradeci o momento e confirmei que seguiria com eles. E aí eles seguiram com mandar, né, os e-mails, conversando comigo também, a proposta. Porque a proposta em si, né, de valor, a gente não tinha fechado antes. Então veio um valor que eu perguntei se podia, né, negociar, e aí eu consegui negociar, né? Você conseguiu negociar da primeira empresa, então? Consegui negociar da primeira empresa. Consegui negociar. Perfeito. Porque eu sabia como viria a segunda proposta também, mais ou menos, e era um outro escopo, né? E aí a gente conversou bastante e deu certo. Ele aumentou a proposta, eu fechei com eles, e depois de um tempo, depois de mais ou menos uma semana, eu recebi a outra proposta, né? Rapidão, E aí, tá? Só fazer uma pausa aqui para as pessoas que eu acho que é legal, para quem for assistir, porque
tudo isso que a gente está falando de proposta, existe um curso dentro do módulo do PRH, que é o curso de propostas. Nesse curso tem lá como aceitar a proposta, como negar, como negociar a proposta, se você aceitar uma proposta e depois chegar a outra, como negar essa primeira proposta, enfim. E eu falei, tá aí, domina esse curso. Domina o curso de propostas aí, porque isso vai ser importante para essa jornada. E realmente foi importante. Mas aqui um ponto para todo mundo que estiver ouvindo, seja do PRH ou de fora, que é uma coisa que eu acredito que até falo isso no curso. A maior parte do meu público é desempregado. 82% dos alunos que entram no PRH são desempregados. Então, muitas vezes é melhor você ter uma proposta na mão do que ter duas voando. Não tinha como você ter a garantia de que ia ter a segunda proposta, né? Então, é justo, é digno que você tente negociar, tente melhorar a beleza e aceitar. E caso venha uma segunda, você vai ter que talvez negar a primeira, faz parte. Mas você aceitou, então, a primeira proposta que chegou. Aceitei, e quando eu negociei, eu consegui negociar e ganhar R$ 1.000 a mais. Então, eu consegui negociar R$ 1.000 a mais da proposta inicial. Só que essa proposta ela também tinha variável, né? Então, assim, né, contando com variável, esses R$ 1.000, na verdade, poderiam ser até R$ 2.000 por mês. Então, Eita. era um aumento significativo. Acho que dá para pagar uma parcela do PRH, talvez, né? Com esses R$ 2.000. Uma parcela do PRH, talvez. Dá para pagar. E estava muito feliz, assim, muito feliz com a proposta, tudo certo. Né, super empolgada ali para começar no dia 3, que era a nossa proposta. Ia conhecer o pessoal na quarta-feira, só uma reunião só para apresentação. E aí eu acabei ficando, né, desse jeito aqui. E tive que desmarcar essa apresentação inicial e acabou chegando a outra proposta, né? E eu analisei as duas. E aí eu tive que voltar lá no módulo que a gente tinha conversado. E pensar muito em como eu falaria para aquelas pessoas que eu teria que declinar daquela vaga que eu tinha aceitado para aceitar a segunda que chegou depois, né? A segunda empresa você tentou negociar? Não tentei negociar. Na Tá bom. verdade, perguntei se era negociável o valor, mas me falaram que não. E para mim já fazia sentido o valor que estava, então eu achei melhor E tá não. tudo bem, não é obrigatório negociar toda a proposta que chega, né? É só para entender mesmo. Tá? E aí eu fiz todo esse processo, eu liguei, né? Pedi para uma videochamada com o gestor e com o RH. E aí eu fiz a videochamada, assim, 15 minutos, mandei mensagem, falei, preciso falar com vocês. E aí eles entraram e falaram, nossa, aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem? Que eles estavam preocupados comigo, né? Eu falei, não, tá tudo bem, mas eu preciso falar com vocês. Assim que eu recebi a proposta, que eu decidi que não seria com eles, eu já entrei em contato. E eu já tinha feito um paralelo para entregar uma pessoa para que eles não ficassem na mão. Então, eu entrei, né, na conversa, seguia e tudo aquilo que você orienta, né, na nossa conversa aqui, no nosso processo. E eu consegui sair de lá, assim, com um alívio, de que eu fui verdadeira do começo ao fim, de que eu consegui estabelecer conexões que são verdadeiras e que não vão acabar porque eu não aceitei a proposta, muito pelo contrário. Saí de lá falando, olha, eu torço por vocês, tenho um carinho muito grande, uma admiração muito grande, e a mesma coisa eles, com a ideia de que, quem sabe, no futuro, num outro contexto, né, um outro momento, a gente, de fato, não consiga fechar, porque eu tenho muita vontade de trabalhar e eu torço muito por vocês. Então, e entreguei uma outra pessoa, que também é aqui da comunidade, né? A gente conversou. Sério? Conseguiu achar uma pessoa da comunidade do bem? Que legal! Que coisa boa, Thay! Olha isso, olha isso. Entreguei legal. Ali com muito carinho, conversei com ela bastante, expliquei todo o projeto, todo o contexto da vaga, e também expliquei para eles, olha, o contexto dela hoje é esse, assim, assim, assado e tudo mais. Mas eu tenho para mim, assim, no meu coração, que vai dar certo. E mesmo se não der, são pessoas que, de fato, vão agregar nesse processo, eu tenho certeza. Né? Tanto para ela quanto para eles. E é isso, assim. E deu super certo. Cara, de portas abertas, legal, assim, e consegui aceitar outra proposta. Caramba. Você vai ser meu exemplo agora quando as pessoas estiverem falando assim, eu tô na dúvida de proposta. Assiste a entrevista da Thay como dedicada especialista para ver como que ela seguiu passo a passo de todas as aulas que tem no curso de proposta, porque você viveu tudo. O aceitar, o negar, o ter que negociar, enfim, tudo que tá lá no módulo,
você conseguiu aproveitar. Pô, eu tô muito feliz, Thay. De verdade. Não sei como você tá, mas eu tô Eu muito tô muito orgulhoso. porque eu consegui passar por tudo isso e de uma forma que eu não fiquei mal com ninguém, entendeu? Eu fiquei bem com todo mundo foi, conheci pessoas excelentes, assim, e vou continuar acompanhando elas. E elas também, eu sei que, assim, o gestor falou para mim, fica tranquila. Eu sei, eu tô sentindo que você tá meio nervosa e tal, mas não fica tranquila. Eu, no seu lugar, faria o mesmo. E eu vou continuar torcendo muito por você, porque você chegar aqui e fazer uma videochamada com a gente, e da forma como você conduziu, né, de procurar uma outra pessoa, de ter o cuidado, de não deixar a gente na mão, de ser transparente durante todo o processo, porque você nunca escondeu da gente que você tinha outras propostas para chegar, outros processos que você estava passando. Então, tudo isso só demonstra, de fato, o que a gente já acreditava em você, né? Que você é uma boa profissional, que é uma pessoa íntegra, que a gente pode confiar em você e que a gente continua confiando, né? E torcendo por uma boa carreira. Então, assim, para mim, eu ganhei nesse momento, assim, sabe? Muito. Você é meu exemplo. Você tá aqui, ó, o chapéu de dedicado especialista de proposta, porque realmente mandou bem. E tudo isso eram duas propostas da vaga que estava dando transição de carreira, não era nem da vaga antiga, né? Da transição de carreira, duas empresas te desejando. As vagas que eu consegui para a área comercial. Exato. Olha isso, que legal, Thay, que legal. Então, pra gente ir finalizando, eu sei que a gente estourou o tempo aqui, mas eu não sei nem como é que tá minha agenda, mas eu precisava fazer essa entrevista com dedicação aqui com você. Eu queria saber de você, Thay. Pra galera que tá na comunidade do bem, pessoal que tá no PRH e tal, qual que você define que foi um grande acerto na sua jornada, que você recomenda que eles estudem, revisem, enfim, para mudar o jogo e virarem dedicados especialistas também? Olha, o grande acerto para mim foi a organização. A organização e todos os dias eu fazia a missão diária. Então, eu coloquei para mim, a minha meta era missão diária, Ricafé e todas as agendas que eu podia. Então, era a agenda do PRH, então era plantão, todas as coisas, esse RH. Então, eu me disciplinava para eu não perder nada, né? Em nenhum momento, assim, perder. E era do começo ao fim do dia, eu me organizava. De tal hora a tal hora, eu vou ver as aulas. De tal hora a tal hora, eu vou aplicar para as vagas e vou atualizar minha planilha. De tal hora a tal hora, eu vou, enfim, fazer outra coisa. E aí eu fui dividindo. Mas o meu dia todo era procurar trabalho, era me aplicar, era pensar em mim, evoluir, né, nessa jornada. Então, hoje, eu acho que o que mudou a chave para mim foi muita organização, mas também esse papo, né? Esse papo com você, esse papo de carreira foi também muito importante, essa análise, porque foi depois disso que eu, de fato, tomei coragem para mudar tudo e seguir. Acho que se eu não tivesse feito esse papo com você, talvez eu ainda estivesse insistindo na área de produto e talvez eu também não tivesse conseguido, e se tivesse conseguido, também não estaria tão feliz. Então, eu Total. acho que a conversa também, a análise de carreira com você também foi um ponto-chave. Que legal. Então fica a recomendação para quem é do PRH, quem sabe entra aí na CRH, se for um momento faz sentido para você, né, de ter uma análise, essas missões diárias que a Thay falou também, algo que tem na CRH que a gente coloca todo dia, eu mando áudio de manhã cedo para quem está buscando emprego, de uma meta para fazer naquele dia, ou para quem está buscando aumento agora, você já vai ouvir as missões diárias da CRH, né? Para poder conseguir aí crescer dentro da empresa. Muito legal, tá aí, muito legal. E um aprendizado, se pudesse voltar atrás, teria feito diferente? Eu teria contratado antes, né? Teria contratado o PH e o CRH antes. Ah, 7 meses, né? Eu fui desligada em março, então 7 meses. Só que dentro do PRH, eu tô há 3, no máximo 4 meses, né? Então eu teria contratado antes, com certeza eu teria me realocado antes. Mas também foi ótimo, assim, foi bom. É porque eu tá. acho que esse período antes eu fiquei muito perdida, seguindo umas coisas, perdendo tempo com coisas que de fato não me levaram a lugar nenhum. E aí investir tempo aqui no método e tudo mais e ver resultado, de fato, dá aquela sensação, deveria ter contratado antes, deveria ter te encontrado antes. E você ainda teve um plus junto com a Melzinha que você ainda ajudou a gente também, uma turma específica, não foi ali de participar dos processos comerciais mesmo. Não sei se essa história você chegou a contar nas entrevistas, mas assim, a empresa Ricarreira tem um carinho enorme por você, tá? Você pode ter Mas certeza disso. eu Assim, a também. nossa equipe
A gente, assim, não só a minha equipe, mas a minha esposa também, toda hora fala de você. Ah, a mãe dos gêmeos. Se a gente não tá conseguindo com o Antônio aqui, imagina se a gente tivesse gêmeos. Não sei como é que a Thay consegue. Mas todo mundo tava sempre na torcida por você, de verdade, para que você se tornasse um dedicado especialista. Era fato. E foi até uma coisa que eu até te mandei de áudio, não sei se você lembra, que foi, Thay, ataca. Ataca. E se você aumentar o topo do funil, a probabilidade, fazendo tudo direitinho, com a casa arrumada, com bom conhecimento, é que você vai virar um dedicado especialista. Sim. Vai estar nos top 200 e tá aqui, dedicado a 187. Como é que você se sente hoje? Acho que só tem um jeito, eu tô emocionada, só tem um jeito de terminar essa conversa, assim, a primeira coisa que você me falou é como eu sinto hoje. Tá, se perdoe. E hoje a Tá se perdoou. Durante todo esse processo, quando eu saí daquela conversa, eu me perdoei e falei, é agora ou agora. E vai ser, e foi. Então, eu tô realmente muito emocionada, porque eu consegui chegar no meu objetivo. É isso. Que legal, tá? Que legal. Eu não ia chorar, hein? Eu voltei a chorar, você não chorou e me fez chorar. É muito difícil, porque eu lembro disso que eu falei. Às vezes a gente fica machucado, né? A gente se culpa muito por algo que talvez a gente deveria ter feito, enfim. E se a gente não vira a página e não se perdoa, é muito complicado. Para quem estiver na CRH, assiste a análise que eu falo isso com o Thay. Que eu acho que pode mudar completamente o jogo também para algumas pessoas que talvez estejam travadas, né? Eu acho que antes da análise, talvez, mesmo tendo o PRH, antes da análise, talvez você estivesse um pouco travada. E acho que depois daquela ali, você meio que destravou a chavinha e foi o diferencial para você se tornar uma dedicada especialista. Sim, e você é uma dedicada especialista por completo. Por completo. Passou por tudo, fez a transição, fez o autoconhecimento e é o meu exemplo agora de proposta absurda. Eu vou falar uma coisa que a gente fala na Bahia. Eu não sei se você conhece essa gíria, mas é pagar pau, que é admirar. Eu pago pau pra você. Você realmente mandou bem demais. Nossa, assim, só agradecer todo mundo, tá? A equipe Ricarreira, todos são incríveis e, assim, senti muito carinho, de verdade, quando eu consegui. Todo mundo mandou mensagem, eu tô muito feliz. Obrigada mesmo por esse momento que a gente passou junto, foi ótimo. E todo mundo da comunidade, assim, tem pessoas, claro, que são mais próximas, né? E aí tá ali no dia a dia, mas a gente ganha mais do que pessoas aqui, né? Dessa troca do prático do dia a dia. A gente ganha amigos, colegas, que talvez um dia a gente vá trabalhar com eles, e pessoas que a gente admira muito e que, de fato, potencializaram no momento que a gente mais precisou. Então, aqui também eu gostaria de deixar esse agradecimento. Não vou citar nomes porque eu vou esquecer, porque são muitas pessoas, mas todas elas sabem a importância de cada uma delas, porque eu sempre mando no privado, e eu agradeço muito por tê-las em todos os momentos, desde os mais difíceis do momento de receber um não, até o momento do sim, de comemorar até mais do que eu, porque chegou uma hora que até eu fiquei tão extasiada assim que eu não conseguia nem comemorar, tipo, é sério, eu consegui mesmo, e as pessoas estavam loucamente, então assim, eu tô muito feliz. Obrigada mesmo. Que coisa boa, Thay. Ó, eu sei que você não vai citar nomes, mas eu queria citar 3 relações que você teve dentro da CRH que eu acho que foram bonitas e eu fico admirado, que é a Mel, a Mari e o Gabi. Assim, que eu vejo, assim, esse carinho que vocês criaram em conjunto. É bonito demais ver. Não é só um emprego, né? Não é só, enfim, uma mentoria qualquer. É realmente uma comunidade do bem que a gente cria, constrói, um ajudando o outro e eu tenho certeza que você agora vai estar, da mesma forma como todo mundo estava na torcida, você viu a Mel virando dedicado especialista, você estava presente no dia quando o Mel virou dedicado especialista, e pessoas estiveram aqui presentes quando você virando também, que você... Eu tenho certeza que você quer que mais pessoas virem, né? Dedicados especialistas. Muito. E vamos chegar nos top 200. Se as pessoas aí quiserem entrar em contato com você no LinkedIn para poder perguntar se é de verdade, se eu te paguei para fazer essa entrevista, se você é uma atriz, se é fake, enfim, elas podem falar com você no LinkedIn? Podem, com certeza. Podem. Coloca aqui, coloca ali, né, na descrição, mas podem chamar lá. Thaís Silva. Nossa, você pulou um S? Uhum. Tudo junto. Então é Thay Silva, né? Que legal. Boa. Muito bom, Thay. Thay, obrigado demais, de verdade, por essa conversa. Você sabe que é só o começo.
Tem muita gente que acha que o PRH, assim, virei dedicado especialista, acabou, bati minha meta, e não. É só o começo para ter uma carreira rica de histórias. E agora a meta é dedicada à faixa preta, né? Quem sabe aí que você esteja nos meus top 100 de dedicados à faixa preta aí na CRH. Boa, Thay. Um beijo, viu? Obrigado mesmo por esse papo. Tchau, tchau.